Olá, sexta-feira chegou, dia 1º de fevereiro de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques de hoje. Comissão processante. Testemunha de acusação Daniel Câmara presta depoimento em mais de 2 horas. A outra testemunha, Ronaldo Pasquarelli, não comparece. Já já nós vamos ao vivo até um bairro de imigrantes suíços em Campinas. O quadro Saúde e Bem-Estar mostra as consequências da falta de vitamina D no organismo. E no esporte, fim do tabu. Após 22 anos, Guarani vence São Paulo em pleno Pacaembu. Sob sigilo, o delator do esquema de corrupção no Hospital Ouro Verde, Daniel Câmara, depôs à comissão processante que apura a responsabilidade do prefeito Jonas Donizete no caso. O dia foi quente nesta quinta-feira para a comissão processante, que avalia as responsabilidades do prefeito Jonas Donizete no escândalo do Ouro Verde. Se durante a manhã o ex-servidor Maurício Rosa não compareceu, à tarde, Daniel Câmara, delator do esquema de corrupção no hospital, depôs por cerca de 3 horas à comissão com portas fechadas. O conteúdo do depoimento foi mantido em sigilo por determinação judicial, já que as informações prestadas por ele constam do processo no Ministério Público. O vereador Marcelo Silva, autor da denúncia que gerou a abertura da CP, disse ao final da reunião que o depoimento atendeu às expectativas da acusação. Eu não posso entrar em detalhes. O que eu vou dizer é que tudo que foi perguntado foi respondido. Tudo que ele disse na colaboração premiada foi ratificado. Tá certo? Então, por ter sido supostamente citado o nome do prefeito, tanto é assim que a investigação ela corre em segredo de justiça. Então a única coisa que eu posso falar é que foi ratificado integralmente aquilo que foi dito no acordo de delação premiada. Já o advogado de defesa do prefeito, Marcelo Pellegrini, considerou que o depoimento desta quinta-feira não prova a acusação contra Jonas. A acusação não conseguiu comprovar a tese de omissão na fiscalização, que demanda prova robusta, dolo específico e intenção deliberada do agente. Acho que não há prova do que está imputado na inicial. Veja bem, ele só pode defender e condenar pelo que está na acusação. A acusação fala em omissão. Quanto à fiscalização do contrato, disto não há prova nenhuma. Presidente da comissão processante, o vereador Luiz Henrique Cirilo diz que o depoimento de ontem à tarde, embora sob sigilo da Justiça, contribui para o andamento da comissão. Todas as perguntas que pudessem passar pela imaginação de uma pessoa de senso comum, médio, foi perguntado. Então, a comissão não se omitiu. Tenho que destacar de novo o vereador Gilberto Vermelho, o vereador Felipe Marquesi, e as perguntas complementares, porque primeiro nós fizemos as perguntas, depois houve questionamentos complementares, tanto do vereador denunciante Marcelo Silva, quanto do Dr. Marcelo Pellegrini. Então foi um conjunto e acredito eu que o assunto relacionado a esse depoente ficou totalmente esclarecido. O próximo passo da comissão é ouvir as testemunhas de defesa. Os depoimentos foram remarcados para a próxima terça-feira em razão de adiamentos anteriores. Já o depoimento do prefeito Jonas Donizete continua marcado para o dia 7 de fevereiro. No fim da tarde, o Ministério Público convocou o ex-servidor Maurício Rosa a prestar esclarecimentos sobre a ausência dele na comissão processante. O MP quer saber se houve interferência externa para a decisão de não falar aos vereadores. O depoimento de Maurício Rosa ao MP está marcado para terça-feira, o mesmo dia em que as testemunhas de defesa vão falar à comissão processante da Câmara. O Meu Bairro na TV está hoje na área rural de Campinas, em uma região de imigrantes suíços. A repórter Graziele Geronde vai contar a história de uma família centenária do bairro Fogueteiro. É isso mesmo, Grazi? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É isso mesmo. Nós estamos aqui no bairro Fogueteiro, que fica na região sudoeste de Campinas. O bairro fica na divisa de Campinas com Indaiatuba, atrás do aeroporto de Viracopos e pertinho do bairro Friburgo, que nós falamos na semana passada.
O bairro Fogueteiro, o nome se deve a uma fábrica de fogos que existia aqui nessa região, e aqui foi a vinda dos imigrantes suíços para a região de Campinas para trabalhar na lavoura de café, e aí muitos se instalaram na comunidade Helvétia e depois vieram aqui para essa região do Fogueteiro, que foi o que trouxe um pouco de fama, de conhecimento para essa região aqui da cidade, que é uma área rural formada por bastante sítios, né? E a colônia, ela foi um berço para que deu segurança aos imigrantes suíços. Uma das famílias que mora aqui é a família Aberli, que ficou conhecida como Abachelli, aportuguesando o sobrenome deles. Eles chegaram aqui em Campinas, chegaram aqui em São Paulo em 1881 e na colônia Helvétia e depois aqui para o bairro Fogueteiro em 1890. Eles ainda dão continuidade a algumas tradições suíças e algumas tradições rurais aqui no sítio São José, que é onde nós estamos, é um dos pontos famosos aqui do bairro Fogueteiro e também é um dos pontos de turismo pedagógico e turismo rural aqui de Campinas, e é sobre esse assunto que eu vou falar com o seu Melquisedeque Aberli, sitiante. Seu Melquisedeque, quando que sua família veio da Suíça para cá? Boa tarde, Grande. Boa tarde, pessoal. Então, as famílias, como você já disse, veio para o Brasil em 1881, né? Foram para Jaú, ficaram uma temporada até 1890, e aí depois de lá veio para a colônia suíça, que é a bairro Helvétia, e ficaram lá morando uns 10 anos como colônia de café, e depois juntaram na época 4 contos de réis e compraram as primeiras terras aqui no bairro Fogueteiro, né? 1901 eles compraram as primeiras áreas aqui. E hoje o bairro aqui é um bairro formado por vários sítios, por várias chácaras, né? Nós temos aqui sítios, fazendas, né, chácaras, condomínios, né? E algumas assim plantações, outras só apenas gado, né? E aqui vocês desenvolvem também o turismo rural. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é esse turismo rural aqui na região, então especialmente no sítio São José. Então, esse sítio São José abriu ao público 2003, 2004, foi aberto, né? Por um impulso do Sebrae, né? Fizemos um curso da capacitação rural e ofereceu para a gente um programa, né? Que a gente pudesse oferecer à população. Então hoje nós estamos aqui instalados com uma família, com umas 20 e poucas pessoas, que nós temos assim, abrimos espaço para o pessoal vir aqui, passar o dia, ou almoçar, conhecer as lavouras de morango, de orquídea, as lavouras de café, de uva, de vinho verde, né? E também vem saborear um almoço, né, com a gente, a pamonha, né? Tomar um café da roça, comprar seu artesanato, né? E vivencia um pouquinho dessa cultura suíça e um pouquinho dessa cultura rural, né? Então, nós temos um pouco a cultura suíça e a cultura também brasileira, né? Hoje nós já estamos bem adaptados aqui no Brasil, né? Com o clima, com a alimentação, e se damos muito bem também com o povo brasileiro, né? Então isso para a gente foi assim uma coisa muito importante de a gente poder se dar bem. No começo foi difícil, que nossos avós demorou a se adaptar aqui no Brasil por causa do clima, por causa da alimentação, né? Mas graças a Deus hoje deu tudo certo. Certo. Muito obrigada pelas informações. Gabriel, ao fundo você viu ainda outros irmãos que continuam com essa cultura rural aqui do sítio São José. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o sítio, sobre essa área de Campinas, pode entrar no facebook.com/sítio São José Campinas. Gabriel, é com você. Muito obrigado, Grazi, pelas informações e parabéns aí a toda a equipe deste Mochilink. Novidades no tratamento do Alzheimer, as consequências da falta de vitamina D no organismo e os efeitos da dança na saúde dos idosos. Estes são os temas da edição de hoje do quadro Saúde e Bem-Estar. Um tratamento contra o Alzheimer desenvolvido na Austrália está pronto para ser testado em humanos. O tratamento experimental, que utiliza bolhas de gás microscópicas, tem início previsto para o final deste ano. De acordo com o estudo desenvolvido na Universidade de Queensland,
Quando entram em contato com energia ultrassônica, essas bolhas de gás são capazes de romper as barreiras que impedem a remoção das placas amiloides responsáveis por interferir no processo de contato dos neurônios. No início de 2018, o projeto já tinha mostrado um bom resultado ao inverter com sucesso os sintomas de demência e diminuir o número de placas em camundongos idosos. Ainda sobre os testes nos animais, todos os sintomas do Alzheimer foram revertidos com sucesso e as funções da memória se restauraram. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social e interferindo no comportamento e na personalidade da pessoa. Atualmente, não existem terapias aprovadas para Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, apenas medicamentos que ajudam a controlar os efeitos colaterais. Uma descoberta preocupante. A cada dia, as pessoas recebem menos vitamina D do que a quantidade recomendada pela ciência. Estudos mostram que a falta dessa vitamina pode levar à depressão. O problema ainda é 75% maior em pessoas com mais idade, já que a exposição à vitamina diminui com o tempo. A análise divulgada em publicações especializadas abrangeu 4.000 pessoas com mais de 50 anos que participaram do estudo longitudinal de envelhecimento da Irlanda. No final do período de 4 anos, 400 pessoas haviam desenvolvido depressão. Os participantes com deficiência de vitamina D mostraram um risco maior de desenvolver o problema. Uma das maneiras de adquirir a vitamina é a exposição aos raios solares. Outra opção, recomendada por especialistas, é a ingestão de suplementos da vitamina D. Que a atividade física faz bem à nossa saúde, a gente já sabe. Pesquisadores queriam descobrir mais e foram atrás de entender quais atividades físicas trariam mais benefícios para a saúde dos idosos. Veja. Para desenvolver a pesquisa, os estudiosos acompanharam durante 8 anos 1.000 mulheres idosas japonesas, analisando as possibilidades de se tornarem deficientes físicas, medindo a capacidade de andar, tomar banho e se vestir, e o tipo de atividade física que elas praticavam. Eles descobriram que a atividade física geralmente ajudava as mulheres a permanecerem independentes à medida que envelheciam, e que certos tipos de exercício pareciam ter efeitos maiores do que outros. E a dança era o melhor de todos. As mulheres que frequentemente dançavam tiveram uma chance 73% menor de ficarem incapacitadas durante o período do estudo, em comparação com as mulheres que não tinham a dança entre suas atividades. Nenhum dos outros exercícios, incluindo caminhada e yoga, teve resultados tão bons. Boa pedida, fala a verdade. E com essa dança, chegamos ao fim de mais um Saúde e Bem-Estar. Obrigada, até o próximo. Muita saúde para você. Fim de semana batendo a porta, então vamos à previsão do tempo, porque teremos mudanças, hein? Amanhã ainda não, o calor continua muito forte, sol durante todo o dia, fim de tarde a nebulosidade aumenta e aí pode chover forte, então atenção amanhã, fim de tarde e à noite, porque pode chover. No domingo, o tempo tem uma mudança. O dia fica um pouco mais carregado, com chuvas generalizadas pela cidade. As temperaturas no sábado, mínima de 20 e a máxima pode chegar aos 36 graus. E no domingo, mínima de 20 e máxima de 32, um pouquinho mais fresco por causa do tempo chuvoso. Nesta época do ano, o calor intenso pode levar a uma hipertermia de cães e gatos. Por isso é necessário tomar alguns cuidados com os animais. Olá pessoal, com as temperaturas altas e o sol escaldante, os animais podem sentir desconforto nesta época do ano. Por isso é importante redobrar os cuidados com o verão.
Com o calor, a Yorkshire Mingau já procura formas de se refrescar. Geralmente você acaba colocando eles num lugar mais fresco dentro de casa. Ela própria procura piso frio, gosta de um ventilador, de um ar-condicionado. De acordo com esta médica veterinária, no verão os cães e gatos têm mais dificuldade para fazer a troca de temperatura. Quando o cão e o gato ficam expostos, a uma temperatura exacerbada, normalmente eles têm um pouco de dificuldade de fazer a troca de calor, porque eles não trocam calor que nem a gente. A gente tem glândulas sudoríparas, por toda a pele. O cão e o gato não têm, Eles fazem a troca de calor através dos coxins, que são as almofadinhas das patinhas, e através da respiração. E essa dificuldade pode trazer problemas aos animais. Eles começam a ficar mais ofegantes do que o normal, eles começam a andar meio tonto, tem cães que podem chegar até a convulsionar quando não conseguem fazer essa troca. Esses problemas podem ser sinal de uma hipertermia, que é quando acontece um superaquecimento do corpo do animal e pode comprometer o funcionamento dos órgãos. Normalmente, a temperatura do cão fica em torno de 38 a 39 graus. Quando chega no estado de hipertermia, a temperatura pode chegar a 42 graus e causar a morte do animal. Quando ele começa a ter os sintomas, é preciso agir imediatamente. O ideal é você correr para o veterinário mais próximo, Se você não tiver nada, se você estiver fazendo atividade física num parque, por exemplo, com seu animal, e você não tiver nada em suas mãos, a primeira coisa que você faz é procurar o primeiro veterinário que tiver na região ali para poder socorrer seu animal. Agora, se acontecer isso, se você tiver, por exemplo, uma mangueira por perto, uma água gelada, o gelo, oferece para o seu animal. Cães e gatos com focinho curto, ou que são muito peludos, ou ainda que são obesos, são os mais propensos a sofrerem com o calor. Por isso, a melhor forma é prevenir a hipertermia com medidas simples. Para cães que praticam atividades físicas com os seus donos, o ideal é você evitar de sair do horário das 9 da manhã até as 7 da noite, sair sempre antes ou depois, evitar ambientes quentes. Se o animal ficar em casa e for um cão que late muito, for muito ativo, ou um gatinho que é muito peludo, muito gordinho, o ideal é você sempre deixar o ambiente ventilado. Se você tem ar-condicionado em casa, deixa o ar-condicionado ligado para o seu animalzinho. E é o que Rúbia faz. Para que a Mingau não sofra com o calor, ela sempre procura maneiras para que a cachorrinha se sinta bem nesta época do ano. Primeiro, os horários de caminhada dela, Geralmente a gente parte para fazer no horário das 8 horas da manhã, por causa do chão, que está mais fresquinho, não teria problema de queimar a pata dela, E depois que a gente volta, eu hidrato sempre ela. E uma coisa que ela adora muito é água de coco, Fique atento para que o seu animal se sinta confortável também com o calor. E se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone que está aparecendo na sua tela. O número é o 99811-0260. Até a próxima semana! No Campeonato Paulista, o Guarani derrubou mais um time considerado grande. Depois do Corinthians, a vítima da vez foi o São Paulo, em pleno Pacaembu. Logo no primeiro minuto, o cartão de visitas. Escanteio cobrado por Felipe Amorim e William Matheus, o lateral esquerdo artilheiro, de cabeça acertou o canto de Thiago Volpe, que chegou a encostar na bola, mas sem chances. 1-0 Bugre. A partir daí, só deu São Paulo. Everton de cabeça obrigou o goleiro Clever a fazer uma linda defesa. Reinaldo de falta acertou o travessão. Reinaldo novamente agora cruzou e Hudson de cabeça acertou o gol. Mas o paredão Clever mais uma vez espalmou. Pablo mandou para o fundo das redes, mas estava em posição irregular. Na etapa final, o São Paulo continuou mandando bolas aéreas, mas não superou o sistema defensivo bugrino. Final no Pacaembu após 22 anos, vitória bugrina. São Paulo 0, Guarani 1.
Que vitória espetacular, né? Depois de já ter vencido o Corinthians, agora vence o São Paulo, a equipe está se mostrando aí madura, né? Vencendo as principais equipes do campeonato, agora é hora de embalar e vencer o Mirassol neste domingo, 11 horas da manhã, fora de casa. Neste domingo também a Ponte Preta vai a Bragança Paulista encarar o Bragantino, que ontem levou 4 do Santos, então vem mordido para o confronto, começa às 7 horas da noite. Vamos de vôlei agora, porque amanhã às 6 horas da tarde, no ginásio do Taquaral, o Renata recebe o Rio de Janeiro, terceiro colocado, hein? Lembrando que os campineiros estão em 8º, então é um duelo complicadíssimo, por isso você que tiver a oportunidade de ir, não desperdice, porque é vôlei de alto rendimento. E o ingresso, 1 quilo de alimento não perecível. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira, ao 12:30. Até lá, tchau, tchau!